Olá pessoal, hoje eu vim trazer mais um resumo de um livro. Dessa vez é esse livro aqui, ó, Preparados para o Inevitável, de Tiago Freitas. E aqui nesse livro ele vai falar sobre como nós hoje podemos nos preparar para o futuro, no caso para as coisas que estão por vir, a volta de Jesus, e como os acontecimentos futuros eles impactam o nosso presente e como o nosso presente impacta o nosso futuro. E logo aqui no prefácio ele fala que nós estamos presos na linha do tempo. Não podemos acelerar o tempo, não podemos parar no tempo, tampouco podemos voltar no tempo. Estamos, ao menos por enquanto, presos na linha do tempo. Estamos todos nós presos no presente. Por mais que a gente muitas vezes fiquemos ansiosos pelas coisas que vão acontecer, pelas coisas que não aconteceram, ou depressivos pelas coisas que já passaram, nós estamos no espaço e no tempo presos no presente. Por isso que nós não podemos viver a nossa vida, o nosso presente, alheio ao futuro, alheio às coisas que nós já sabemos que irão acontecer. Não precisamos de adivinhos místicos ou lançadores de sorte para saber o que vai nos acontecer, porque a própria palavra de Deus, ela já nos mostra aquilo que irá vir no futuro e como nós podemos nos preparar hoje. E nós podemos ter uma noção, nós podemos ter um conhecimento através da palavra de Deus. E logo aqui no começo, né, na introdução, o Tiago vai falar que enquanto ele fazia o seminário, teve uma disciplina que foi de escatologia, né, sobre o Apocalipse, sobre as coisas que estão de vir, e ele ficou fascinado, ele chegou até a falar com o professor e disse: professor, eu vou um dia ensinar essa matéria, e não demorou muito tempo, alguns anos depois ele estava lá ensinando aquela matéria, e o professor dele tinha dito: olha meu filho, você se esmere aí nesse ensino, nesse estudo, porque vai ser hashtag só sucesso, esse é o caminho. E ele fala aqui, né, que ao longo desses 10 anos, percebi que praticamente todas as vezes em que a Bíblia trata sobre o futuro, há orientações a respeito do nosso comportamento no presente. Existem instruções acerca de como devemos agir até que se cumpra o que foi profetizado. Preparados para o inevitável te dará esperança, estímulo em meio às aflições, e segurança em relação ao futuro. Irá impulsioná-lo a viver de forma vigilante, consagrada e profundamente comprometida com o Senhor e com o propósito dele para a sua vida. Capítulo 1. Certeza profética. E logo aqui nesse primeiro capítulo, ele vem falando sobre todas as coisas que foram profetizadas a respeito de Jesus no passado, coisas que iriam acontecer, que foram faladas pelos profetas, desde o começo lá dos capítulos da Bíblia, tudo que iria acontecer e aconteceu. E ele faz, né, um paralelo, ele coloca lá os textos bíblicos de onde aquilo foi profetizado e de quando aquilo aconteceu, e ele diz o seguinte: se tudo o que diz a respeito à primeira vinda de Jesus se cumpriu, estamos certos de que tudo que foi profetizado a respeito da segunda vinda também se cumprirá. Podemos, com base nas profecias já cumpridas, ter essa certeza profética. Pronto. E por isso que, né, certeza profética. Se foi falado antes, aconteceu, nós podemos ter 100% de convicção que aquilo que foi falado, que vai acontecer depois, também acontecerá. Capítulo 2. Estímulo à santidade. Para muitos, ela é incômoda, indesejável, legalista, ultrapassada e inoportuna. Infelizmente, é assim que muitas pessoas encaram a mensagem da santidade. Independente de como ela pode ser encarada, não há como mudar o fato de que, por toda a Bíblia, a santidade é um elemento indispensável na relação com Deus. Como está escrito na palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. Estudar a escatologia e entender o futuro não resultará em uma vida desleixada, irresponsável e irreverente, mas, pelo contrário, estimulará a santidade, a consagração e a pureza. Somos chamados à santidade. O Deus que nos santificou em Cristo também nos diz que devemos ser santos em todo o nosso procedimento, como está escrito em 1 Coríntios 1:2. E o que acontece é o seguinte: muitas vezes algumas pessoas, e até eu, pensavam: poxa, para que eu vou ler, eu vou estudar sobre Apocalipse, sobre o futuro? Primeiro que falar sobre Apocalipse me dava medo. Eu tinha medo, não sei de que, mas eu tinha medo. Talvez na época eu não tivesse convicção da minha salvação, então eu ficava com medo de não ser salvo. E o que acontece? Eu pensava: poxa, é um assunto tão lá para frente, tão lá no futuro,
e não vai acrescentar em nada na minha vida. Só que quando nós temos entendimento do que vai acontecer no futuro, a gente se prepara aqui no presente. Se a gente sabe que tem uma prova lá na frente que nós vamos fazer, nós começamos a estudar. Somos chamados à santidade. O Deus que nos santificou em Cristo também nos diz que devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Então, eu repeti essa parte, né? O objetivo de ensinar que a nossa salvação está próxima e que o grande dia se aproxima é para que deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Mais uma vez, o que está para acontecer é intimamente ligado à santidade. Na sua carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ser santo? Ao olharmos para o ensino da graça, entendemos que ela não apenas nos salvou dos nossos pecados, como também funciona como um poder capacitador para vivermos em santidade. Ela tem um poder preventivo de, após o novo nascimento, nos empoderar para vencer o pecado. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas não foi apenas uma graça salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aí aqui ele fala que, por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não pudesse se compadecer de nós, mas nós temos um que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado, para que ele pudesse se identificar com a nossa situação. Então essa graça que nos salvou, ela também nos alcança para que em todos os momentos de dificuldade, de tentação, ela possa ser o nosso apoio. Em Hebreus 4, versículo 15 e 16, ele fala para nós chegarmos confiadamente ao trono da graça, a fim de nós encontrarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. O que acontece é que nós precisamos ter esse entendimento que esse trono do Senhor não é um trono agora, não é um trono de julgamento, não é um trono de onde Ele vai punir, mas nesse momento é um trono de misericórdia. O trono é o assento de reis e governantes, e nas Escrituras, essa figura de trono refere-se ao juízo. Contudo, o trono da graça, ao qual devemos nos achegar, como está escrito em Hebreus, para obter misericórdia, ele contrasta o juízo. O propósito não é oferecer julgamento aos que lutam contra o pecado, mas sim graça e socorro. O objetivo não é condenar, é ajudar os que são tentados. O objetivo, a aproximação a esse trono não causa medo, ela pode ser feita confiadamente. Onde está o trono da graça? A uma oração de distância. Ela está disponível para quem precisa de ajuda. E não se sinta horrível se você se sentir tentado pelo pecado, pelas coisas do mundo, pelas ambições dessa terra. Porque a tentação vai vir, o dardo inflamado do inimigo vai vir, mas nós precisamos guardar o nosso coração. E nós precisamos ter entendimento que em qualquer hora, qualquer situação que vier, eu posso chegar confiadamente ao trono da graça. Por quê? Lá eu encontro misericórdia. Lá eu encontro graça em tempo oportuno, para esse momento agora, que eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, que eu estou sentindo a tentação à flor da pele. Porque com a tentação, o Senhor sempre envia o escape. É possível abortar o processo. Escrevendo para Timóteo, Paulo fala sobre naufragar na fé. 1 Timóteo 1,9 diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E logo aqui nessa parte ele vai falar que, embora nós tenhamos o conhecimento da palavra, nós tenhamos entendimento que o Senhor nos salvou, que essa graça é para o tempo de hoje, é para o momento oportuno, nós ainda assim podemos cair, em um engano tão grande na nossa mente, em tantos sofismas, que nós podemos nos afastar do Senhor e abortar esse nosso progresso em Deus. A palavra fala lá em Hebreus 6:4-6 que aquelas pessoas que tiveram conhecimento do Espírito Santo, que tiveram um relacionamento com o Senhor e eles abandonaram, eles apostaram da fé, para essas pessoas não tem mais como elas serem redimidas, porque elas estão cuspindo no sacrifício do Filho de Deus. A consciência
E a consciência a consciência de que nós precisamos guardar o nosso coração, ela tem que ser cada vez mais real e palpável, para que não aconteça que a gente esteja vivendo a nossa vida de qualquer forma, sem nos atentar para o que vai acontecer, sem nos preparar no dia de hoje, porque no caso, ele vai falar um pouco mais à frente, né? A salvação não é por obras, mas nós precisamos guardar o nosso coração para que ele não seja contaminado pelo mundo. E a gente guardar no nosso coração a memória das coisas que vão acontecer é salvação para nós, porque vai gerar em nós temor e santidade, e nós precisamos nos manter puros. O Tiago Freitas, ele tem um livro que é As Consequências de Não Andar em Santidade. Estou para ler aí, daqui uns dias estará aqui no canal. Capítulo 3. Devidamente recompensados. A palavra fala, né, em 2 Coríntios 5:10, que o atleta em tudo se domina. Como naquela época que Paulo vivia, havia muitas pessoas em muitos locais que participavam de Jogos Olímpicos, né? Tipo, os Jogos Olímpicos teve início lá em Roma, se não me engano, naquela época, naquela região por lá. E o que acontece? Você nas escrituras, vê Paulo falando, algumas vezes ele faz uns comparativos. Ele fala, olha, o atleta em tudo se domina, ele corre para alcançar o prêmio. E ele fala que assim, da mesma forma, como atleta ele tem um prêmio reservado, nós também que nos mantemos puros, nós temos um tesouro reservado. A palavra fala sobre o tribunal de Cristo, que um dia todos nós estaremos lá diante desse tribunal. E para os que são salvos em Jesus, não é um tribunal para condenação, olha, você vai para o céu, você vai para o inferno. Porque a palavra fala que aquele que crê em Jesus e confessa, esse é salvo. Mas é pelas obras que nós receberemos o galardão. A salvação não é por obras, mas o galardão é. Vamos lá. Recompensa pelo serviço. O tribunal de Cristo não determinará se seremos ou não salvos. Somente os salvos comparecerão perante esse tribunal. No tribunal de Cristo não será avaliado se somos filhos ou não, mas sim se fomos servos. O objetivo do tribunal de Cristo é determinar se receberemos ou não o galardão pelo nosso serviço. Não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Porém, depois de salvos, nossas obras são indispensáveis. Há um chamado ao serviço para cada cristão, algo que Deus conta com você como cooperador para realizar. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é para os homens que você trabalha, não é para os homens que você está servindo. Embora haja autoridades humanas sobre você, mas é ao Senhor que você tem que ter a motivação de serviço e é o Senhor que recompensa. O trabalho dele não é vão. Descubra o seu propósito. Qualifique-se devidamente para ele e cumpra fielmente o plano de Deus para a sua vida. A natureza da recompensa. O Novo Testamento fala de coroas para eles. E ele vai falar aqui que, como está escrito na palavra, que nós vamos ter coroa de vitória, coroa, a Bíblia também fala coroa da vida, fala sobre coroa de justiça, sobre coroa de glória. Ou seja, para nós está reservado uma coroa de glória, que significa o galardão que o Senhor vai nos entregar. Então, por isso que é importante nós estamos sempre abundantes na obra do Senhor. Eu gosto muito dessa palavra que ele usou, abundantes. Ele não falou apenas, olha, vocês sirvam a obra do Senhor, mas ele disse, sejam abundantes. Ou seja, empenhe-se, tenha intensidade. Naquilo que você for fazer, coloque o seu coração. Dê-se por entrega, se entregue por completo. Capítulo 4, a esperança da glória. E aqui nesse capítulo da esperança da glória, ele começa a falar, esse livro ele foi feito logo no começo da pandemia, em 2020, se não me engano. E logo aqui no começo ele vai falando sobre, não, foi em 2021. E logo no começo ele vai falando aqui sobre quantas mortes estavam, de acordo com a OMS, das pessoas que morreram de coronavírus, quantas pessoas morreram, né, de coronavírus, e como isso abalou o planeta Terra. Nós não esperávamos por essa situação. Realmente foi uma situação não inevitável, mas foi algo imprevisível para nós.
E o que acontece? Muitas pessoas sofreram, choraram, nós passamos por luto, por situações. É quase impossível você conhecer uma pessoa que não teve alguém que morreu de Covid, né? Que passou por essa situação. E ele traz aqui um questionamento, que a Terra foi tão abalada por um caminho de dor, de tristeza, mas por que a morte é tão estranha e causa tanta dor? Porque, na verdade, a morte é uma inimiga. O plano original de Deus. Deus não criou o ser humano para a morte. É por isso que a gente não aceita. Pode ser, a pessoa, você pode ter um parente que morra com 100 anos de idade. Mesmo assim, a pessoa ainda não se conforma. Porque dentro de nós temos a semente da eternidade. E Deus não criou a gente para morrer. Então, o nosso espírito tem memória ainda lá do jardim. A gente não foi criado para a morte. A morte entrou através do pecado. Como está escrito em Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Aquilo que mais causa medo, pânico nas pessoas e pavor hoje é a morte. Por mais que você não tenha medo de morrer, às vezes você tem medo de deixar os seus filhos, você tem medo de como você vai morrer, e normalmente os medos eles giram ali, em torno da morte. Consolo que só o Evangelho pode oferecer. Aí ele fala de uma situação muito triste, que ele estava em casa e um amigo ligou para ele, dizendo, olha, a filha de fulana, a amiga dele também, morreu e ela tinha 3 anos de idade. E a gente quer que você faça o culto fúnebre. Quando ele chegou lá naquela situação, a mãe da criança falou, Tiago, por favor, me ajude. Alguma coisa assim, né? Por favor, me ajude. E ele não tinha o que fazer naquela situação. Mas uma coisa que veio à mente dele para pregar foi que em Jesus a morte foi vencida. E aqueles que nele creem serão vivificados. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Não se entristeça como os demais. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aqui nessa parte ele fala que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, em relação àquela galera, a essas pessoas que já morreram, eu não quero que vocês se entristeçam como as outras pessoas que não conhecem o Evangelho. Obviamente não significa que nós não vamos lamentar, que a gente não vai chorar, mas que nós não precisamos lamentar da mesma forma, de uma maneira desolada e desesperançosa. Porque nós temos uma esperança. Nossa esperança está em Jesus e que Ele vai ressuscitar. Nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aqueles que foram mortos serão ressuscitados primeiros e todos nós teremos um corpo glorioso. E o versículo 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, esclarece que o objetivo de Paulo com aquelas palavras era consolar. E Paulo diz, olha, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, se ele pediu para consolar uns aos outros com essas palavras a respeito da ressurreição, é lógico que nós iremos reconhecer os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Capítulo 5. Como entender o Apocalipse? O Apocalipse nos revela o fim da história, assim como o Gênesis nos apresenta o início dela. Não entender isso seria como ler um romance fascinante, mas não ir até o final da leitura para ver como a história termina. Tem uma música do Dentro do Trono que fala, eu já sei o fim da história. Quando a trombeta tocar, do chão vou me levantar, nem a morte vai me segurar. É muito top. E tem uma música em inglês que é In the Grave, que ela fala o seguinte, não vai ter túmulo nenhum que vai conseguir manter o meu corpo lá. Quando eu escutar o som da trombeta, eu vou me levantar do chão. Não tem túmulo algum que vai deter o meu corpo na sepultura. É poderoso demais, meu. Acredito que Apocalipse olha para frente e revela o futuro, mas também olha para trás e reúne todas as linhas que perpassam os primeiros 65 livros da Bíblia. Para você ter uma ideia, o livro contém 404 versículos e 278 deles mencionam o Antigo Testamento, ou seja, mais do que a metade. E aqui ele fala sobre a importância, ele dá algumas dicas de como você ler e estudar o livro do Apocalipse, olhando as imagens de forma literal, pesquisando o que elas querem dizer. Se você não entender aquele versículo, leia o capítulo. Se não entender o capítulo, leia
veja o contexto do livro. Se não entender o livro, veja o contexto do que está interligado. Enfim, tem uma abordagem mais profunda, porque de acordo com a revelação que a gente receber sobre o reino, o que está por vir, nós teremos um coração mais temeroso na presença do Senhor e nós manteremos a nossa vida pura e com santidade. Em 2 Pedro, se eu não me engano, ele fala sobre nós apressarmos a vinda do Senhor com o nosso procedimento, com o nosso modo de viver. Tem uma música do Padre Zezinho, eu acho que é do Padre Zezinho, que ele fala: que santidade de vida, que homens devemos ser, se tudo que há no céu e na terra o Senhor julgará. E nessa música ele fala sobre nós mantermos a nossa vida em santidade, para apressar a vida do Senhor. E é isso aí, ó, preparados para o inevitável, Tiago Freitas, e sejam abençoados na prática da palavra.